Olá, amados, graça e paz, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em vão, né, se amotinam a cabeça, a cauda, as nações, né, porque agindo Cristo ninguém impede. Deus já anunciava no Salmos 2 a rebelião das gentes e a vitória do Messias. E assim nos dias atuais, ele anuncia a vitória daqueles que perseveram na fé em Cristo Jesus segundo o seu Espírito, né? Através do seu Espírito ele nos concede a vitória. Diz, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, né? Porque assim como Deus, né, justificou o Filho, assim ele nos justifica, aquele que segue em espírito e em verdade, aquele que não se envergonha do nome de Cristo, não se envergonha do Evangelho, aquele que tem longanimidade, né, tem amor, ele suporta através do Espírito Santo a zombaria, suporta tudo, né, nada lhe importa, ainda opera no amor. A própria Bíblia diz, se te baterem numa face, oferece a outra, se pedir para andar uma légua, ande duas, né, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de pão para lhe comer, se tiver sede, dê-lhe água para eles beber, a água da fonte das águas vivas, porque cometeram 2 crimes, né? Rejeitaram a ele, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas que não retêm água. Fazendo assim, acumulareis brasas sobre as suas cabeças. Então lhes farás na sua ira, no seu furor os confundirá. Confundidos e envergonhados ficarão aqueles que levantam sem causa, né? Porque se anunciam algo que não é verdadeiro, e aquele que está segundo o Espírito da verdade anuncia o correto, nele não há condenação, porque ele está cumprindo o seu propósito. Já aqueles que, por ser renunciado à verdade, expõem as suas más obras e heresias, confundidos e envergonhados ficarão, porque Deus se opõe aos arrogantes, né, e concede graça aos humildes. Aquele que segue a Cristo Jesus, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele segue em humildade. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ele passou pelo batismo de fogo ali naquele espetáculo, aonde do pecado, porque o mundo não o reconhece. Condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, o rejeitaram porque suas obras são más, né? Justiça, ele exerce a justiça e o direito, que é sobre o juízo que já está condenado, toda a potestade, principado, todos aqueles que servem as trevas, né, já estão condenados, cabe a serem expulsos, porque Cristo, naquele espetáculo na cruz, os venceu, né, eles já estão condenados, aqueles que perseveram no erro. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei, né, o filho amado em que ele compraz, fazei tudo que ele disser. Aquele que segue como seu ungido, ele opera segundo o seu espírito, ele obedece e com isso faz um sacrifício agradável, como ele nos disse ontem. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Ele herdou tudo do Pai pela submissão, pela obediência ao Pai, né? Assim como ele pede que nós tenhamos a obediência ao Filho amado em que Deus compraz, né? Ele
foi obediente ao Pai, ele cumpriu, né? Como nós falamos do cálice, Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas assim a sua. Aquele que persevera na sã teologia de Cristo, ele perde a sua vida por amor de muitos, né? Ele não teme o mal, ele persevera anunciando a verdade. A Bíblia diz que os discípulos alcançaram a ressurreição excelente sendo martirizados, né? Assim nós perseveramos. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Ninguém pode se opor à sua vontade, não tem um altivez, não, um orgulhoso, não tem um soberbo que pode se opor, né? A Bíblia diz que alguns pecados são revelados ainda em vida, e ainda que outros, no dia do tribunal, toda língua vai confessar, todo joelho se dobrará. E a alguns ele dirá, vinde benditos do meu Pai, e a outros ele dirá, malditos, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Ainda que alguns questionam, mas eu fiz cura em seu nome, eu expulsei demônio em seu nome, eu gravei louvores em seu nome, eu fiz obras de caridade. E ele vai dizer, vós participais do ministério da iniquidade, né? Porque a condição é esta, é ser reconhecido, é ser participante na fé do princípio ao fim. Aquele que agora está vivendo de forma injusta, as suas primeiras obras não são possíveis de o salvar, né? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai ao filho para que não se ire e para que pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, porque nos tempos de ira, de indignação, como nós estamos vivendo, a estes que estão na obediência, aqueles que seguem em espírito e em verdade, a Bíblia diz que eles colocariam à prova aqueles que estão como falsos, aqueles que, embora o exterior esteja como ovelha, o interior é como lobo feroz, um sepulcro caiado, né? E assim como ele diz, nós, aqueles que perseveramos, colocamos à prova aqueles que são falsos, para a honra e glória do Senhor, porque em nada nós gloriamos. E agora pelo fogo todos serão provados, né? E são tempos onde conhecemos aqueles que servem e os que não servem, os que servem ao Sadique, o justo, e os que servem ao Racham, o maldoso. Pelos seus frutos o conhecereis, e os frutos são provados, a qualidade de vossas obras, através do fogo, né? E o fogo, através daquele espetáculo no Monte de Sião, do qual nós contemplamos, né? E do qual nós oramos todos os dias pelos nossos adversários. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Orai pelos vossos inimigos. E assim, em mais um dia, vigilantes em oração, meditando na palavra, porque aquele que o vendeu como escravo, como 30 moedas de prata, aquele que deu o beijo de Judas como o traidor, né, será como a prata de refúgio, será objeto de escárnio. Já aqueles que beijam o filho, como beijai o filho para que não se ire e para que não pereçais no caminho, bem-aventurados todos os que nele confiam e que perseveram, né, aqueles que o beijam sem falsidade. É melhor a exortação franca do que o beijo do traidor, né, o beijo falso. Assim nós exortamos em espírito e em verdade, porque não falamos de nós mesmos, mas falamos daquele que nos usa com graça e com sabedoria, e se não fosse por ele,
nada somos, nada podemos, gloriamos em nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.